Quando a gente recebe essa pergunta de depressão tem cura, a primeira coisa que as pessoas esperam é que a gente diga sim ou não. Só que a resposta que a gente tem que dar é mais complicada do que sim ou não. Mas se eu só tivesse que dar uma resposta para essa pergunta, eu diria que sim, depressão tem cura sim. Mas, 3 pontinhos, tem muita coisa além do sim ou do não que você precisa entender. E a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o que você quer dizer com cura? Essa é a pergunta das mais importantes, sabe por quê? Porque quando uma pessoa fala cura, ela pode querer dizer uma outra coisa que uma outra pessoa não quer dizer com cura. Então, cura para mim pode significar algo, para o outro pode significar outra coisa. Porque é o seguinte, você já teve catapora na vida? Algumas pessoas têm a sorte de ter catapora quando elas são crianças, outras pessoas têm a sorte, que na verdade é um azar, de ter catapora quando você é adulto. E sabe o que acontece quando você tem catapora e você se cura da catapora? Ela nunca mais volta, né? Então, muitas vezes, quando as pessoas perguntam assim, Eureka, a depressão tem cura, o que elas querem dizer com cura é que elas querem dizer assim, eu vou me curar da depressão e a depressão nunca mais vai voltar, como se ela fosse uma catapora. Uma vez que eu tive catapora, eu nunca mais vou ter, porque o meu corpo está protegido dessa catapora. Se você quer dizer cura, como se você estivesse falando da cura da catapora, então eu vou ter que dizer para você que depressão não tem cura. Porque a depressão não tem cura se você imagina que a depressão é como a catapora. Você se recuperou uma vez e você tem zero ou próximo de zero chances de ter depressão de novo. Agora, se você quer dizer cura como alguém que diz assim, poxa, eu posso não sentir mais isso? Então existe a opção de eu não sentir mais isso? Então eu vou dizer para você que sim, a depressão tem cura. Uma metáfora que eu acho ótima para explicar a diferença de depressão ter cura ou não ter cura é a ideia de que a depressão é como uma gripe. E a gripe é algo que você não tem só uma vez, né? E é curioso porque, poxa, gripe tem cura? Ué, o tempo passa e você fica curado da gripe. Poxa, mas se gripe tem cura, como é que eu pego uma gripe por ano? Porque a gripe tem cura no sentido de que você pode não ter mais os sintomas da gripe. Mas, se você fica frágil, se você se expõe ao frio, se você fica vulnerável à gripe, o que acontece? A gripe volta. Então eu acho que o melhor jeito de explicar a cura da depressão é perguntar para a pessoa assim, você sabe como funciona a gripe? A depressão é como uma gripe. Óbvio que a depressão é muito mais grave do que uma gripe, mas o funcionamento dela é como uma gripe. Você pode se curar de uma gripe? Claro, com o tempo você se cura, o seu corpo se cura da gripe. Mas, se você fica vulnerável, a gripe volta. Você pega a gripe de novo. Toda pessoa que tem depressão e sente que essa depressão é crônica, ou seja, durou vários anos, ela vai me dizer, teve momentos que minha depressão ela estava mais forte e momentos em que às vezes parecia que eu nem tinha depressão. É porque a depressão funciona como uma gripe. Quando você está muito vulnerável e a sua imunidade fica baixa, digamos assim, na metáfora, você tem uma chance maior de ter sintomas de depressão e os seus sintomas aumentam. Quando você está se cuidando, você está com uma vida ativa, você está com microvitórias e microtarefas, você aumenta a sua imunidade, a sua proteção contra a depressão e os sintomas diminuem. Existe sim um tratamento para depressão em que você se livra desses sintomas, vive uma vida melhor, mas você não tem garantia de que a depressão não vai voltar. Essa garantia ninguém pode te dar. Nenhum profissional pode dizer para você que vai garantir que a sua depressão não vai voltar. Pelo menos não na visão da Eureka. Eu acho isso irresponsável até do ponto de vista profissional. Você consegue garantir que o tratamento vai ajudar muito e você pode até estimar que em algumas semanas, em alguns meses, o paciente não vai mais ter sintomas de depressão. Agora, você não pode garantir que ela não vai voltar, porque a gente não tem controle sobre isso. Para entender o tratamento da depressão, você tem que entender o que é a depressão. E para nós, psicólogos comportamentais da Eureka, o sintoma mais importante da depressão é o que a gente chama de desconexão. O que acontece quando você entra em depressão? Você se desconecta do mundo, ou em outras palavras, você se desconecta da vida. De que forma você faz isso? Você começa a fazer menos coisas, no geral. Então, você gostava de sair para ir no mercado, ou para ver seus amigos, ou para ir na faculdade, e você começa a fazer menos isso. Você começa a se desconectar de pessoas. Você tinha
relações que você gostava de cultivar e daqui a pouco você começa a ficar mais ausente nessas relações. Pensa no que tinha na sua rotina e o que não tem mais na sua rotina, ok? Beleza. E uma coisa das mais importantes que a gente sempre diz sobre a depressão é que ela é uma doença da rotina. É quase impossível você diagnosticar a depressão sem você levar em conta as mudanças de rotina que a depressão causa. Por quê? Porque toda essa desconexão aqui, parar de fazer coisas, aparece na sua rotina. Uma coisa que eu percebo que pouquíssima gente se dá conta é que a vida que você leva é o que você leva da vida, né? Tem esse ditado. E qual é a moral da história? É que a sua rotina, o que você faz todos os dias ou toda semana, é o principal fator da sua felicidade. Muitas pessoas acreditam que a felicidade é buscar momentos de picos de excitação. Então eu tô muito feliz, ou eu tô no pico do meu sucesso e eu acumulei muito dinheiro. E por mais que isso nos deixe eufórico, o que nos deixa feliz, porque eufórico é diferente de ser feliz, o que nos deixa feliz é a constância da felicidade. E essa constância só aparece na rotina. E o que eu quero dizer com rotina? Eu quero dizer o que você repete todas as semanas. O seu trabalho que te dá uma sensação de missão cumprida, que te dá uma sensação de propósito, uma sensação de estar usando as suas habilidades para algo útil, o seu relacionamento que te dá uma sensação de ser querido, de poder conversar, a sua família que te dá uma sensação de proteger e de cuidar. Onde isso aparece? Isso aparece na sua rotina. É na visita que você faz para sua namorada, para sua filha, é no seu dia de trabalho, é no exercício que você fez de noite. Uma boa vida não é necessariamente a soma das felicidades máximas que você teve no dia do seu casamento ou no dia que você subiu e viu Cristo Redentor e o Rio de Janeiro lá em cima. A felicidade mora nas atitudes positivas que você repete na sua rotina. E a depressão, ela afeta a sua rotina porque você começa a se desconectar de pilares dessa rotina. E aí, vocês já viram um spoiler aqui, que é que o tratamento, ele reconecta. Se a depressão desconecta, a função do tratamento é reconectar a pessoa com a vida. O que significa reconectar a pessoa com a vida? Ora, a gente analisa do que ela se desconectou, analisa se ela sente falta daquilo, se aquilo fez bem para ela, e a gente experimenta se reconectar com aquilo aos pouquinhos. Então, muita gente chega na terapia de Eureka para depressão e a gente explica como é que funciona a depressão. A gente pergunta para a pessoa do que ela se desconectou e ela diz: realmente eu parei de fazer aquelas coisas, eu gostava de costurar, eu gostava de ir na igreja, eu gostava de fazer bolo para as minhas amigas, eu gostava de marcar, de sair com os meus filhos e eu tô fazendo isso muito menos. E a gente diz para a pessoa que a cura da depressão está em voltar a fazer essas coisas que traziam bem para ela. E muitas vezes ela diz assim: poxa, mas parece muito simples. Eu achei que eu ia chegar aqui e o terapeuta ia me propor um enigma, uma coisa difícil, várias reflexões, e a pessoa fica até espantada. Mas não tem coisa melhor como terapeuta do que você ver a pessoa feliz por ter reconquistado esse tipo de coisa. Você chega na próxima sessão e a pessoa diz: poxa, eu fiz bolo ontem para esperar a minha mãe chegar em casa e a gente tomou um café com bolo. Eu voltei a fazer exercício e foi tão bom porque agora a minha energia tá boa também. Então sim, o princípio para tratar a depressão, ele é o princípio da reconexão. Parece simples, né? Mas é o que mais dá resultado. Se a pessoa com depressão ela entra numa rotina depressiva, então no tratamento a gente reconecta ela e produz uma rotina antidepressiva. Eu quero explicar melhor o que significa esse termo. A rotina antidepressiva é a rotina que você descobre que aumenta a sua imunidade contra a depressão. Imagina que você tem gripe. Vamos pegar a metáfora da gripe que a gente usou muito hoje. E você descobre que quando você come ovos, né, e a alergia a ovo é muito comum, quando você come ovos, a sua imunidade baixa e você tem mais chance de pegar uma gripe, ok? E o ovo, ele é parte da sua rotina ali, do seu café da manhã talvez, ou do seu jantar. E aí você descobre que, putz, isso baixa a minha imunidade. Ao mesmo tempo, você também pode descobrir que certas comidas aumentam a sua imunidade contra a gripe. Quando você está se alimentando bem, a gripe raramente aparece, você está com uma energia boa, né? Quando você para de comer açúcar ou você
tira o refri. A rotina antidepressiva é quando você descobre quais são os ingredientes da sua rotina que aumentam a sua imunidade, digamos assim, à depressão. Quando a gente está fazendo o tratamento da depressão, então, o objetivo principal do tratamento é descobrir quais são os ingredientes do seu antidepressivo natural ou da sua rotina antidepressiva. Afinal, se a felicidade que a gente tira da vida vem do que a gente repete, da rotina, se eu encontro uma rotina que tem os ingredientes que aumentam a minha imunidade comportamental à depressão, então eu vou estar sempre protegido da depressão. Não é uma garantia de que ela nunca vai voltar, mas é um ótimo escudo. O que são esses ingredientes da rotina antidepressiva? Eles podem ser muitas coisas, tá? Mas no geral, eles são atividades ou eles são pessoas. Que no fundo também são atividades, porque você faz atividades com pessoas. Mas geralmente são atividades ou pessoas. E ao longo das semanas no tratamento, o que a gente vai fazendo? A gente vai experimentando, a gente vai testando. E aí, de uma semana para outra, a gente faz planejamentos, a gente define o horário, como é que vai ser a sua preparação e você experimenta. Quando eu descrevo o tratamento, não parece simples para você? Não é uma coisa que você escuta e pensa assim, cara, então eles analisam o que a pessoa não estava fazendo e eles colocam mais atividades na vida da pessoa, é isso? E a pessoa fica sem depressão? Eu acho que é normal você ficar com esse receio, porque a gente faz na mídia e do jeito como falam de depressão, às vezes a gente pinta um fantasma, como se fosse algo que não dá para explicar como chegou na vida da pessoa e a pessoa não tem nenhum controle em tirar aquilo da vida dela. Como se fosse uma nuvem negra que pousou na sua cabeça e tá chovendo e tá aquela tempestade e você não tem nenhum controle para tirar aquela nuvem dali. Só que não é isso que é a depressão. A depressão é uma doença da sua rotina. Ela tem a ver com como está a sua rotina hoje. O que você faz da sua semana, por exemplo, que te traz prazer, maestria e um corpo forte. Para finalizar, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: se você hoje sente forte os sintomas da depressão, você deve estar olhando para isso aqui que eu estou explicando, você deve estar pensando assim, putz, mas é muito trabalho eu transformar minha rotina de hoje, que é depressiva, numa rotina antidepressiva. Eu estou muito longe de uma rotina antidepressiva e eu concordo com você. Talvez você esteja muito longe mesmo, mas o ponto é que você não precisa chegar lá amanhã. Tudo que você precisa fazer é dar um micropasso para sair do ponto zero. O resto a gente vê no caminho. A gente vai dar um micropasso hoje para que a tua rotina seja 1% mais antidepressiva. Então talvez hoje você fosse dormir sem tirar essa roupa amassada que eu sei que tá aí perto da sua mesa no seu quarto. Talvez você fosse dormir sem guardar essa roupa. E eu sei que o resto do seu quarto tá uma bagunça também. Tá tudo bagunçado, cara. Mas beleza, a gente não vai arrumar todo o quarto hoje. Você vai pegar essa roupa que tá jogada no chão e você vai guardar só essa roupa. O que vai acontecer? Você vai sentir maestria, a sensação de missão cumprida. Vai estar levando a sua vida na direção de uma vida antidepressiva. Não importa quanto você conseguiu andar hoje. O que importa é que você andou na direção certa. Às vezes você anda 1 centímetro na direção certa, mas você andou na direção certa. Você deu um micropasso e você saiu do zero. O resto a gente vê no caminho. Porque quando a sua rotina tiver 1% mais ativa, dar o próximo passo vai ser ainda mais fácil. Porque pensa, a sua rotina já está mais ativa, então você já tem mais energia, nem que seja 1% mais energia. Você já se sente 1% mais capaz de dar o próximo passo. E aí o segundo passo fica mais fácil do que o primeiro, e o terceiro que o segundo, e o quarto que o terceiro. A gente se vê na próxima, tá bom? Um beijão a todos. Espero que vocês tenham amado essa aula. Tchau, tchau.